Então é exatamente isso que acontece. Aquele que tem realmente a chamada de Deus e a confirmação de Deus dessa chamada, como é que nós sabemos que alguém foi chamado por Deus? É simples, Deus capacita com dons do Espírito Santo. Então é difícil achar um ministério escolhido por Deus? É evidente, dificílimo. Então a gente olha assim um ministério, vamos dizer que tem aí 200 pastores. Então nós vamos ver quem é que realmente foi chamado por Deus. E aí você talvez ache 2 ou 3. O resto foi o que? Se ofereceu, é amigo, às vezes, do pastor presidente, é parente, ou tal, coisa e tal. Mas chamado por Deus mesmo, difícil achar um. Muito difícil. Porque quando Deus chama, Ele capacita, Ele mostra. Quando a pessoa é escolhido pelos homens, é porque ele já foi escolhido por Deus. Os homens vão só confirmar o ministério. É assim que é verdade. Agora, na maioria das vezes, aqueles que são chamados por Deus são deixados de lado. Porque não vai dar certo no meio de um monte de gente que não foi chamado por Deus. E é o que mais acontece. Então, a verdade é essa. Deus chama e Ele confirma com sinais, prodígios e maravilhas o ministério. Esse é o legítimo ministério dado por Cristo à igreja. Então está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Né? Uns foram chamados então como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres. Então, são ministérios, são pessoas dadas por Cristo à igreja. E Ele capacita essas pessoas e mostra para a igreja, eu estou dando para a igreja essa pessoa. E veja bem, se Deus capacitou, se Deus escolheu, aí ninguém vai ficar brigando, discutindo, porque é de Deus. Todo mundo sabe que aquilo ali é de Deus. Aí evita peleja de dissensão. Mas por causa dessa grande maioria de pessoas que não foram chamadas por Deus, então se cria essas pelejas, dissensões uns aos outros, estão lutando por poder e por cargo. Tópico 3 é um espírito aguerrido. Ao crente não convém qualquer tipo de peleja ou porfia, segundo Timóteo 2,24. Deus exige santidade do seu povo. Precisamos nos manter incorruptíveis, santos, sinceros e justos em um mundo de trevas. Filipenses 2,15. Aqueles que estão no mundo têm mentalidade e valores mundanos. Em geral, as pessoas incentivam os outros a brigarem, a contenderem por seus direitos, mas o cristão que tem a vida pautada nos ensinos de Jesus é diferente, pois o Mestre nos manda seguir a segunda milha e amar aqueles que nos perseguem. Mateus 5:39 a 44. A única forma para combater a peleja é ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. O Consolador nos ajuda a seguir os passos de Jesus Cristo. Ele jamais procurou ser famoso, mas era humilde e amoroso. Filipenses 2, de 5 a 8. Então essa questão que existe na igreja muito, né, de pelejas, discussões, dissensões, devido muitas vezes também a não se estar ocupado fazendo a obra de Deus. Como as pessoas não estão ocupadas, não gastam o seu tempo orando, jejuando, estudando a Bíblia, evangelizando, tentando ganhar almas, então a sua vida é moldada pelo mundo, vive na TV, vive na internet. Aí seu pensamento, né, os seus valores são tudo baseados nos valores do mundo e não de Deus. E não se baseia na palavra de Deus. Então o que acontece muito é isso. Agora, a pessoa não pode ficar pensando, desejando fama, mas a fama é um resultado normal de um ministério chamado por Deus. Não tem como não ter fama. Paulo era famoso? Pedro era famoso? Jesus era famoso? Olha bem, todo mundo sabia quando Jesus estava na cidade. Jesus passou por aqui? Passou. Como é que você sabe? É simples. Ali, o aleijado andou, o cego viu, o surdo ouviu. Milagres. Era a identidade de Jesus.
Por onde Paulo passava, todos ficavam sabendo. Milagres aconteciam, pregavam o evangelho, a cidade inteira entrava em alvoroço. Olha lá os apóstolos de Jerusalém, os sacerdotes disseram: vocês alvoroçaram toda a cidade. Por quê? Porque onde chega um servo de Deus legítimo, todos vão saber que ele está ali. Então é inevitável essa fama de quem serve a Deus. Porque Deus, ele faz milagres. Deus se manifesta. Ele diz: eu estou aqui e sou eu. Então é uma boa fama. Já a fama de quem não faz a obra de Deus, não é usado por Deus, é uma má fama. Por isso que nós estamos com grandes problemas com o nome pastor hoje, né? Pastores que estão envolvidos em escândalos e mais escândalos. Porque ao invés de serem conhecidos pelos milagres, são conhecidos pela riqueza, pela disputa por dinheiro, pelo amor a mamon. Vamos ver a parte 3. Bem-aventurados os mansos. Tópico 1, o sermão da montanha. Tópico 2, Estevão, um homem manso. Tópico 3, a mansidão de Cristo. Tópico 1, então, o sermão da montanha. Encontramos nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus os princípios estabelecidos por Jesus para todos os que querem fazer parte do reino dos céus. Um dos princípios do Mestre é a mansidão. Mateus 5, 5. Os judeus estavam sob o jugo dos romanos, por isso ansiavam por um Messias que viesse fazer uma revolução e os libertasse da opressão política. Mas Jesus mostrou que seu reino não era deste mundo, e felizes não eram os que se envolviam em pelejas e motins, mas os mansos e os pacificadores. O que significa ser manso? Ser manso significa ser humilde e submisso a Deus. Significa que entregamos tudo ao Pai. No Sermão do Monte, há uma recompensa para os mansos, eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Então Jesus, quando se manifesta dizendo que é o Filho de Deus, os judeus acreditam que ele vem como lá no milênio, vem para governar sobre eles. Existia uma promessa? Sim, promessa feita ao rei Davi, uma aliança, dizendo que o Messias viria e reinaria no trono de Davi. Então, quando Jesus chega, eles se interpretam: agora nós vamos ficar livres dos romanos. Os romanos estão no governo, na opressão. Então o Messias vai nos liderar para tomar o governo dos romanos e nós vamos conquistar a nossa libertação e as nossas terras todas que Deus nos deu. É isso que eles pensavam de Jesus. Mas Jesus vem com uma pregação, um ensino exatamente ao contrário disso. Jesus prega o amor, prega o perdão. Jesus prega que devemos amar os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los. Então eles ficaram sem saber o que fazer. Se alguém te toma uma coisa, você dá e ainda dá até a capa para ele, o que é isso? Ensinando a ser manso, humilde, enquanto esperavam a um general. Então ficaram confusos, não entenderam o reino de Deus. Eles entendiam só do reino dos homens. E o reino de Deus é completamente diferente. Enquanto no reino dos homens, feliz é aquele que vive rindo, no reino de Deus é aquele que chora. Enquanto no reino dos homens são os ricos, que são bem-aventurados, felizes, no reino de Deus são os pobres. Olha só, eles não compreendiam isso. Então Jesus trouxe essa mensagem, a mensagem de amor, de mansidão, benignidade, de alegria no Espírito Santo, de paz com Deus. Então Jesus visava o reino de Deus, não o reino dos homens. Ele poderia vir e reinar sobre todos, mas não. Ele veio, nasceu numa manjedoura, viveu como um homem normal, não tinha
biga para andar, cavalo para andar, não era rico, nunca teve uma posição social boa, nunca teve alimentação de primeira, nunca dormiu num lugar de primeira, nunca. Veio extremamente simples, humilde, viveu como um homem normal e ainda morreu por nós na cruz. Deu-nos uma lição tremenda. Era Deus se fez homem, era rico, se fez pobre, nunca pecou, tomou os nossos pecados sobre ele, não tinha do que morrer, mas morreu em nosso lugar. Então nos deu uma lição tremenda. Glória a Deus por isso.